Olá, amigos, tudo bem? Mari voltou novamente e hoje o tema é muito interessante. Xoxô adapta a outro cão? Pois é, gente, isso muito antes, né, do Bob vir aqui para casa, né, que é um filhote de 2 meses, né, sem raça, né, que nós adotamos. Então, muito antes do Bob vir, eu já recebia muitas dessas perguntas. Mari, eu tenho um Xoxô, eu queria trazer um outro cão aqui para casa, seja Xoxô, seja de outra raça, ou sem raça, ou gato, ou passarinho. O que você acha? O Xoxô ele adapta a outros animais ou ele é tão territorial assim que a partir do momento que ele está naquela casa ele não aceita mais outros animais? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Falando da minha experiência, né? Vamos falar agora de Bob, da chegada de Bob, de como que tá sendo, né? Eu tenho 5 hoje, né? Eu tenho 5 Xoxôs. Desses 5 Xoxôs, 4 são machos e uma fêmea, né? Que é minha querida Amora. Temos 2 calopsitas e 2 periquitos. E aí, gente, o que eu posso dizer para vocês em relação a isso? Xoxô, sim, é um cão extremamente territorial. Ele tem aquele ambiente ali, ele é dono daquilo ali e realmente é mais difícil, né, de adaptar. Porém, tem um porém, né? Tudo tem um porém. Mesmo que ele é um cão territorial, a gente não pode esquecer, né, que como um indivíduo, né, ele tem sua própria personalidade, né? Isso é individual, isso é de cada animal, não tem como eu generalizar, todo Xoxô é assim, todo bicho é assim, não, né? Temos, assim, uma coisa que pode acontecer com mais facilidade dentro do padrão da raça e coisas que são características pessoais. Então, o que eu poderia dizer aqui da casa da Mari, né? Bob chegou numa sexta-feira, já no final da tardinha pra noite. E minha maior preocupação aqui em casa era Arthur. Por quê? Porque eu já conheço a personalidade dos meus cães. Eu sei que Arthur é extremamente territorial, ele tem um lado mais bravo mesmo, mais agressivo, odeia outros cães, odeia pessoas, odeia todo mundo e só gosta de mim. Então, assim, a minha maior preocupação era como que ele ia aceitar, né, um novo cão dentro do espaço dele. Até porque Bob é um neném, Bob tem que ficar dentro de casa, não tem outro lugar pra ir pro Bob, ele tem que ficar dentro de casa. Então eu tinha muito medo. Porém, né, quando a gente começa a entender de animal, de raça e tudo, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. Uma delas, gente, é que agora, nesse momento, Bob é um filhotinho de 2 meses. Bob mal tem dentes, né? Então, assim, mesmo que Arthur tenha esse gênio mais dominador, territorial, eu não posso desconsiderar que Bob é só um bebê. E Arthur também sabe disso, né? Então, assim, eu já imaginava que, né, Arthur poderia ter um pouco de ciúme, ou às vezes ficar, tipo, ignorando Bob, ou tratar Bob mal, mas não que Arthur poderia atacar e vir a machucar ele, né, por ser um bebê. Agora, à medida que ele for crescendo, por ser um macho, por estar dentro de casa, dentro do território dele, é outro assunto. Nós vamos falar do momento de agora. Então, agora teve uma aceitação, assim, até muito mais rápido do que eu imaginei, né? Pela personalidade do Arthur, igual eu falei, muito dominador, muito territorial. Então, ele aceitou muito rápido o Bob, né? Então, acho que em uma semana, né, eles já estão super best friends, né? Ele deixa o Bob montar nele, o Bob puxa a orelha dele. Quem acompanha a gente aqui no Família Vieira Show, né, do Instagram, sabe que eu posto stories aqui praticamente diariamente, entendeu? Então, assim, eu tô mostrando pra vocês essa aceitação de Arthur, de Bob, de como que tá sendo. Os outros cães nem se fala. O Johnny, ele não se importa com nada, entendeu? Então, assim, ele nem foi a favor, ele nem foi contra, ele, tipo, pouco se lixou pro Bob. Ele tá num ambiente, Bob chega, ele continua fazendo tudo que ele tá fazendo como se Bob nem existisse. Então, foi super tranquilo, né? Não tem nenhum tipo de hostilidade. Não tem nenhum amor, né? Mas também não tem hostilidade. Em relação ao Kodan e o Príncipe, que é pai e filho, né? Eles demoraram também mais ou menos uma semana, no mesmo prazo do Arthur, pra brincar. Que foi mais uma coisa que o Arthur fez, assim, pra vocês verem que a gente às vezes julga, né? Igual eu mesmo acabei julgando, né, o Arthur, imaginando que por ele ser assim, que ele poderia demorar a aceitar, que ele poderia fazer isso aqui, e nada. Ele se comportou exatamente como os outros cães. Ele demorou mais ou menos uma semana, né, pra poder aceitar brincadeiras. Então os outros cães, tanto o Príncipe quanto o Kodan, se dá bem, entendeu? Com ele, não tratou ele mal, né, tipo, não fez nada que pudesse botar a vida dele em risco, nem nada, mas também deu uma ignorada, assim, tipo, não deu muita bola, não. Aí agora que já tá indo, né, pra mais de 10 dias, todos eles estão se dando bem, brincando, dando atenção, né, pro Bob. A Amora, tipo,
A Amora, gente, ela é muito apegada comigo. E antes de ficar doente, a Amora era uma cachorra muito geniosa, muito territorial, ela que queria mandar, fazer e acontecer. Então, assim, mesmo estando doente, ela não perdeu a personalidade. Então, assim, se a Amora estiver naquele cômodo sozinha e Bob chegar, ela cheira, ela dá uma interagida, sem muito, né, mimimi com o Bob, mas ela brinca assim, né, meio ressabiada, interage tudo. Porém, se eu tiver com a Amora, tipo, fazendo um carinho, brincando, dando um remédio, dando uma comida e Bob chegar, a Amora rosna pra ele na hora. É tipo, sai daqui. É tipo, meu momento com minha mãe. E eu já imaginava que essa atitude seria do Arthur. Tá vendo, gente? Que a gente não pode julgar e a gente faz, a gente sem perceber. Olha só, eu, né, que tenho tantos, conheço tão bem meus cachorros, eu julguei que um teria esse comportamento, outro faria isso, um trataria ele assim, e foi totalmente o contrário. De onde menos imaginei que era a Amora, né, que é uma fêmea, gente, foi mãe, entendeu? Tipo assim, ela é extremamente dócil, ela é uma cachorra que não tá aceitando muito bem Bob, não tá gostando de Bob, a não ser que Bob esteja muito longe da mãe dela. Arthur, né, que tem esse gênio e tal, já aceitou Bob, tá brincando, interagindo, tá? O Bob mora aqui dentro junto com a gente, junto com o Arthur, então assim, eu não tenho preocupações de agora de ter que ficar vigiando pra ver se Arthur pode machucá-lo, nada, gente, tá tudo bem, o resto da casa também tá tudo bem. Então, é relativo, gente. Então, assim, pra vocês que me mandam, né, perguntas, principalmente lá no Instagram, Mari, né, eu já tenho um show, morrendo de medo, né, já assim com esse preconceito que nem vocês sabem que tem, né? E fala assim, Mari, eu tô querendo trazer um outro cachorro, mas eu tô com medo, né, do meu show atacar esse cachorro. Calma, né? Calma, né? Então, assim, a primeira coisa, né, que eu daria de dica mesmo é, se você puder trazer um filhote, é mais fácil. Por quê? Porque mesmo no mundo deles, gente, existem leis, existem hierarquias, existem comportamentos aceitáveis ou não, entendeu? Então, bater num filhote é uma coisa inaceitável, até porque os cães não brigam por brigar como um ser humano. Eles brigam por um motivo, território, comida, defesa. E o que um bebê traria de ameaça para um adulto? Como que poderia existir uma briga mesmo, uma competição ali, se um neném não sabe nada da vida, não tem força, não tem nem tamanho em vista dos meus shows. Então, assim, os cães não são bobos, gente. Muito pelo contrário, eles têm regras no mundo deles. Não é bagunça igual ser humano, não, entendeu? Então, assim, eles, né, não bateriam, eles corrigem. Igual, às vezes, né, Bob monta no Arthur, puxa o rabo, puxa a orelha, faz um desespero na vida do Arthur. Aí o Arthur vai lá, dá um roso nele, dá um susto nele. Eu nem chamo a atenção do Arthur, nem posso, entendeu? Porque o Arthur tá certo, ele tá botando limites, ele não é obrigado a deixar o cachorro sair puxando a orelha dele, puxando o rabo dele, mordendo a canela dele, ele não é obrigado. Então ele precisa corrigir, ele precisa mostrar pro Bob, que é filhote, que tem brincadeiras aceitáveis, tem limites permitidos e tem coisas que ele não pode fazer. Isso chama socialização. Socialização não significa só entre animais e humanos. Existe socialização entre os animais. Se você quer que seu animal se dê bem com outro animal, você tem que socializar ele com animais também, não só com pessoas, tá bom? Então é isso que nós estamos fazendo. Quando a Amora quer corrigir, eu deixo. Quando o Arthur mesmo, né, quer corrigir, eu deixo. Não chama a atenção do Arthur. Até porque todas as vezes que eu vi Arthur chamar a atenção de Bob, Arthur estava com a razão, né? Então ele só rosna, assim, dá aquele susto, assim, o Bob dá no pé e fica por isso mesmo. Depois Bob volta e tá tudo normal, tá, gente? Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, a primeira é, tem um animal já adulto, independente da raça, mas você vê que ele, assim, não é tão, né, aberto a relacionamentos, né, com outros cães, então, assim, tenta trazer um filhote. Porque aí é uma zona mais neutra, dá pra você, né, manejar aquilo ali, tentar formar esse laço, essa amizade. Outra coisa, né, que é do mundo deles e que é mais fácil de lidar. Por exemplo, Mari, eu tenho um cachorro macho, né, de preferência castrado, tá, gente? Não precisa ficar reproduzindo cachorro por aí, tá? Então, assim, eu tenho um cachorro macho, traz uma fêmea, né? Porque briga entre machos e fêmeas também é mais raro, né? Acontece? Acontece. Já tive na minha casa? Já tive. Mas é raríssimo. E o dia que a gente teve briga aqui foi porque a Amora, né, antes de ficar doente, igual eu falei com vocês, muito atrevida, tupetuda, Arthur tava lá na vasilha dele de comendo, paz e amor, de boa. A Amora fez o quê? Comeu a dela correndo e foi atacar o Arthur lá na vasilha dele. Arthur revidou. O que eu posso fazer? Né? Não tava errado, né? Então, assim, mas não machucou também. Não foi igual a briga que ele tem com os machos, né? Que é aquela briga veroz, agressiva, e todo mundo se morde, todo mundo quer se matar. Não foi desse jeito. Ele só deu um chega pra lá nela mesmo e tal. Foi. Eles mesmos se separaram antes de eu chegar. E beleza, entendeu? Machucou um pouquinho, a Amora machucou, né, gente? Ela é fêmea, ela tem menos força e tal.
mas não foi nada preocupante. E foram no máximo 2 vezes. Uma vez foi com o Arthur e a outra vez a Mora fez isso com o Johnny. Então as 2 vezes a Morinha caçou, né, a treta. Mas assim, fora isso, nunca mais eu tive briga. Eu tenho 8 anos, né, de cães na minha casa. Então, tirando essas 2, nunca aconteceu. E como eu falei, as 2 vezes que aconteceu foi devido a um comportamento que não é correto que a Mora cometeu com eles. Então, assim, trazer cães, né, de sexos opostos diminui os riscos de briga. Agora, você tem um macho, traz um outro macho, aí o outro macho vai falar assim, pô, o que é isso? Tá de brincadeira? O que você tá fazendo aqui na minha casa? Por causa da questão de território, independente da raça, gente, tem a questão territorial. Tem cães que não tem territorialismo, então tanto faz, ele vai encarar aquilo ali muito pouco contrário de aqui é minha casa, meu território, vou defender pra, ei, vem logo, vem brincar, você vai ser minha companhia, a gente vai ser amigo, entendeu? Então assim, como não sabemos a reação, né, então podemos fazer dessa forma. Agora, se você já tem um cão, gente, que passeia na rua, se dá bem com pessoas, se dá bem com animais, vê um cachorro na rua, já vai, brinca, faz festa, então você não tem que se preocupar, né? Porque dificilmente ele não aceitaria outro animal. Eu tô falando para animais que são mais geniosos, territoriais, que o tutor já sabe que você tá passeando ali na rua, quando ele vê outro cachorro, ele já se arma todo, já, né, fica todo surtado. Então, assim, mesmo que depois ele brinque e interage, mas ele tem essa dificuldade, sabe, de aceitar, de relacionar. Então aí você vai tomar esses cuidados. Primeiro, se puder, traga um filhote. Segundo, se puder, traga um do sexo oposto. E terceiro, se puder, tenha um adestrador, né, para te dar essas dicas, para um não entrar dentro do território do outro, para como você juntar esses dois, assim, dando o espaço que cada um precisa, entendeu? Mostrando, né, que tem ali um respeito, ninguém tá invadindo o território de ninguém, tal. Então, um adestrador vai te ajudar. E o quarto dica que eu poderia te dar é você tentar aos poucos mesmo, né? Então, assim, antes de tomar uma decisão, seja de comprar, de adotar, de resgatar, de trazer esse animal para sua casa que já tem um animal mais genioso, é você fazer um teste, né? Você tem que fazer esse teste, né? Então, você vai pegar, né, já li sobre isso uma vez, e foi o que eu fiz com o Bob, né? Eu tirei, né, eles dessa zona, né, de proteção do ambiente e coloquei numa zona neutra. Então, assim, eu apresentei Bob para Arthur fora de casa, porque casa, né, aqui dentro é o território de Arthur. Então, Arthur ele poderia se sentir invadido, né? Então, eu apresentei ele do lado de fora da casa, porque o Arthur sabe que o território dele não é lá fora, né? E lá fora é o território dos outros cães. Então, Arthur estava num momento neutro ali, cheirando, né, o quintal dos outros. E aí eu apresentei o Bob para ele, foi tudo bem, não teve nenhum tumulto, nenhum comportamento. Os outros cães, como são os amores, eu apresentei dentro do território deles e tá tudo bem. Então, assim, essas são as dicas que eu tenho para dividir com vocês, que eu acho que vai dar super certo. E você pode sim ter mais cães e pode sim dar tudo certo, mas primeiro tome esses cuidados, essa cautela, porque aí vai evitar, né, problemas, porque depois você traz um animal para sua casa para não dar certo, para dar briga, para dar uma grande confusão, nem todo mundo tem lugar para separar os animais, aí você tem que desfazer do animal, sabe, causar esse sofrimento, esse desgaste para você, para o animal, não vale a pena. Então, essas dicas ficaram aí, eu espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma com elas. Um beijo da família Vieira Show. Tchau!